Eu, Daniel Henrique, sigo te acompanhando até às 10 horas da noite aqui na programação da Band News FM. E a gente traz agora uma entrevista da Érica Levigar falando sobre o Observatório da Cultura do Brasil, que realiza novas lives de lançamento da versão 3.1 do livro sobre os 40 anos do MINC com convidados pelo Brasil. Em 2025, o Ministério da Cultura completa 40 anos de existência. Criado em 1985 durante o governo de José Sarney, o MINC tem o objetivo de planejar e executar políticas nacionais para o setor cultural, promovendo o crescimento e o acesso à cultura à população brasileira. Para celebrar a data, o Observatório da Cultura do Brasil realizou uma pesquisa aprofundada e crítica sobre os 40 anos do Ministério. Para falar sobre o livro, o cientista político e colaborador do Observatório da Cultura do Brasil, Manuel de Souza Neto, veio conversar conosco. Primeiramente, Manuel, gostaria de agradecer por você ter aceitado o nosso convite e vindo aqui conversar conosco sobre esse lançamento do Observatório da Cultura do Brasil, e queria pedir para você falar um pouco sobre essa versão 3.1 do livro sobre os 40 anos do MINC. Ele, na verdade, é uma atualização da versão 3.0, certo? Quais são as novidades que ele traz? Primeiro, Érica, muito obrigado pelo convite da Band News Rio de Janeiro. Vamos aqui falar de uma maneira bem franca com os ouvintes e a gente poder, a partir desse bate-papo, trazer algo esclarecedor sobre a política cultural brasileira, sobre a cultura no Brasil, que é importante, e falar desse livro. O livro, ele surgiu de um artigo acadêmico, estava sendo produzido ano passado, já pensando nesse período dos 40 anos do Ministério da Cultura, que acontece agora em 2025. E durante esse período, um grande veículo de imprensa escrita acabou nos provocando de que eles iriam também fazer um material de imprensa especial. E aí surgiu a questão de que nós tínhamos muitos documentos, eles solicitaram, e a gente começou a ter que fazer um relatório mais extenso, porque eram muitas perguntas, porque tudo que a gente estava ali estudando e apresentando era muito novo, não tinha feito nada na imprensa do que a gente tinha descoberto. E no final das contas deu 382 páginas do relatório, deu um especial de 5 páginas nesse grande jornal impresso, e no final das contas foram tantas as dos leitores, dos agentes culturais, dos gestores, que a gente acabou fazendo versões estendidas. Foi para 500 páginas, depois temos da versão 2.0 na 3.0, e aí a gente entendeu que precisava ser um livro. E aí a versão 3.1 já é bonitinho, revisado, com ISBN, é um livro, e agora a gente está lançando isso para trazer a temática da cultura no Brasil para esclarecer. Por quê? Porque tem muito boato, muita torcida, muita gente contra, mas a cultura, ela é importante, né? O Ministério da Cultura é importante, é um privilégio ter no Brasil um órgão próprio para tratar das políticas públicas de cultura. Mas como está sendo executadas essas políticas, quais são as dificuldades, as contradições, quais são os mecanismos controversos, se está chegando na ponta, se não está chegando na ponta, se isso atende à política pública, porque é um direito cidadão, se isso está chegando lá na população, como segurança pública, saúde, educação, a cultura também é um direito, está na Constituição. Então aí a gente tem pensado nisso, como trazer isso a público, ainda mais com senso comum. Um tema que a gente pode depois voltar, que é a Lei Rouanet, por exemplo. Como tem boato, e tem gente torcendo, tem gente contra, mas é muita bobagem. E a gente está aqui justamente para ajudar a trazer os esclarecimentos dentro dos fatos. Aproveitando que a gente está na Band News, citar aí o Azevedo, né? A gente gosta muito dessa linha de trazer a informação com qualidade e com os fatos reais, para daí as pessoas pensarem, sem ficar nessa coisa muito do senso comum. A cultura, na verdade, ela vai além da arte, né? Ela possibilita que as pessoas consigam desenvolver um senso crítico em relação a diferentes assuntos. Eu queria até que você comentasse um pouco sobre essa onda recente de negligência em relação à cultura, e isso nem está relacionado a uma ideologia de direita ou de esquerda. Na verdade, é uma tendência que a gente tem observado nos últimos anos, certo? Isso é um tema da maior importância, tem a ver com processo civilizatório, com desenvolvimento humano,
tem a ver com direitos humanos. A cultura, ela é todo o processo da construção da humanidade. É o próprio processo civilizatório, é aquilo que nos torna seres humanos. Ela não é a arte apenas. Ela é tão grande que todos os processos, desde as formas do trabalho, da linguagem, né, da palavra, dos hábitos de um povo, das danças, da música, né, das artes, da educação, tudo isso é cultural. A cultura é o grande guarda-chuva. Então, quando alguém se diz contra a cultura, ela está sendo contra os seres humanos, contra o processo civilizatório. Então, o investimento na cultura também é importante para os países. Existe o soft power, que é a forma que a gente impacta com a cultura nossa pelo mundo. Por exemplo, vender nosso cinema, nossa música para o mundo e influenciar com a nossa língua portuguesa e a nossa visão de brasilidade o mundo. Isso tem a ver com turismo. Né? E a cultura, ela também tem uma questão importante, porque, bem, eu sou cientista político, eu sou um agente cultural, fui conselheiro nacional de cultura e tenho de formação a ciência política. E eu entendo que esse processo interno ele também é importante como unificação de um país. Ainda que um país como o Brasil seja plural, de muita diversidade cultural, existe as muitas culturas brasileiras e uma visão ainda que muito fantasiosa de uma brasilidade, de uma nacionalidade. Mas isso é um sentimento. Então, a cultura ela é importante nas políticas culturais, nos processos internos também. O papel do Estado, quando diz vou fazer uma política cultural, ele tenta levar uma visão geral da coletividade para o desenvolvimento de todos esses processos que valorizam o que é nosso, desde os museus, a nossa arte, a nossa economia da cultura, os processos ligados à educação e uma visão de nação. Claro que governos podem ter uma visão mais para um lado, mais para o outro, querendo valorizar uma coisa e desvalorizar outra. É do jogo político e das ideologias. Tá tudo certo. Mas a gente precisa entender também na geopolítica e naquilo que chamam hoje de fake news, guerra híbrida, né, polarizações políticas, tudo isso não está dissociado. A cultura tem sido alvo no mundo, não é só no Brasil, de processos de radicalização de grupos internacionalistas, nacionalistas, mais à direita, mais à esquerda, para levar determinadas mensagens, ideologias. Né? Então a cultura ela tem um poder que pode ser muito positivo e pode ser destrutivo dependendo do uso. E também, aí é lógico, quando eu falo isso, tem gente que é de uma torcida ou da outra, sempre vai dizer, viu, eu tenho razão. É muito normal as pessoas acharem, quando a gente fala isso, que, por exemplo, eu estaria falando aqui de um grupo ou de outro. Não, na verdade, isso pode ser usado por todos os tipos de grupos políticos, né? Mas sermos contra a arte e a cultura, isso eu acho muito perigoso, porque mostra aí que alguns grupos sociais estão sendo induzidos, vamos colocar dessa maneira, a um discurso de ódio, um discurso que é anticivilizatório, né? É uma nova barbárie. E esse processo, ele entra numa série de novas lógicas mundiais que estão acontecendo, como radicalismo, conservadorismo, mas também esse processo de instalação do que chamam de tecnofeudalismo. Esse processo que envolve as big tech e toda uma nova lógica de economia ultraliberal junto com o conservadorismo e com um sistema dominante cada vez mais pela cultura. Note que as redes sociais, elas impactam, influenciam, e hoje com a inteligência artificial, que produz esse monte de significados e conteúdos que ficam massacrando a juventude, que não tem como diferenciar, os mais velhos também não conseguem entender o que é feito por IA, o que não é. Dizem que mais de 80% da população não consegue diferenciar o que foi feito com inteligência artificial ou não. Tudo isso está no campo do simbólico. A produção simbólica, ela é necessária para a nossa existência. E, ao mesmo tempo, aquilo que você me perguntou no início,
o conhecimento da cultura, o conhecimento do significado da história, da sociedade, da arte, são fundamentais para o desenvolvimento do senso crítico. Uma humanidade sem senso crítico, ela vai ser facilmente dominada por agrupamentos, por grandes forças econômicas e políticas. Então, a gente precisa sempre valorizar a cultura e a educação. E, Manuel, com o avanço das tecnologias, também com o crescimento da influência das redes sociais e até da inteligência artificial, que muitas vezes é utilizada para criar imagens irreais, propagar notícias falsas, eu queria saber como que pessoas que já têm uma visão negativa, né, já banalizam a cultura, podem ser influenciadas. Há uma maneira positiva das redes sociais influenciarem na cultura também? Será que você pode falar um pouco sobre isso pra gente? Sim, olha, é bem importante essa pergunta, Érica. Nós temos hoje um sentimento crescente de uma defesa da cultura a qualquer custo e de um ódio à cultura a qualquer custo. Isso é a tal da polarização que a gente tem visto na construção via muitos canais locais, nacionais e mundiais, claro, que obviamente não estão fazendo isso de graça. Sempre existe algum financiamento. A gente tem que se perguntar quem está por trás desse monte de pequenas corporações ou grandes que produzem conteúdos que não são a mídia tradicional e que produzem em larga escala fake news para produzir discursos. Porque o que esses canais criam são narrativas e ideias, criam valores, criam significados e que dominam o pensamento das pessoas. O processo de fake news e de manipulação da população vem criando uma grande insegurança das pessoas que já não sabem mais o que é real. E na história, existem exemplos de quando a população tem medo, elas se sujeitam ao autoritarismo. Então, se a gente olhar isso como um processo histórico, a gente tem que olhar o que está acontecendo com grande preocupação. O que acontece hoje com a internet, o lado bom e o lado ruim, claro, né? Vamos analisar sem demonizar, né? A internet, ela tem a maior importância como uma grande transformação da humanidade que está interconectando as pessoas e dando a oportunidade de divulgação de novas ideias, de unir grupos que são segmentados dentro de ideologias ou de trabalhos. Por exemplo, unificam-se pessoas no interesse de um elemento da elétrica ou da mecânica ou de uma profissão como a pintura. Né? Existem grupos dedicados a religiões, existem conexões entre pessoas que são de um gênero ou de uma raça ou de um povo ou estrangeiros de um país pelo mundo que conseguem se conversar. Então a internet é uma grande potência de transformação dos modos de produção e organização da nossa sociedade. É uma transformação que é gigantesca comparado com outros períodos da história. Agora, quando não existe regulamentação, quando não existe transparência em quem produz os conteúdos, quando não tem CNPJs, né, que a gente possa identificar quem são as empresas ou quem patrocina, e ao mesmo tempo grupos políticos, grupos corporativos, de peso, estou falando de grupos internacionais, né, grandes corporações, estariam fazendo pressões a partir dessas tecnologias, nós vemos grande agitação global. No caso, por exemplo, recentemente, novas revoltas pelo mundo foram organizadas pela internet, assim como devem lembrar o ouvinte, teve uma década atrás as primaveras árabes, as revoluções coloridas. No Brasil, a jornada de junho, lembra aquela história de pular roleta e do passe livre, que estourou a partir de São Paulo? Então, esses são exemplos do que a internet acaba também mobilizando de uma forma não transparente que ninguém sabe como aconteceu. E no caso da cultura, não é diferente, porque muitos boatos sobre, por exemplo, artistas terem pego recursos ou que a Lei Rouanet é utilizada para coisas ilegais, propagação do uso de drogas ou arte obscena, existe muito boato, né? Ou que é uma mamata de artista de determinada militância, de determinado partido.
né? E quando a gente vai estudar as políticas culturais e o fomento, a gente entende que existe um sentido muito mais pluralista do uso desse recurso. Existem uma vasta produção cultural e artística e uma demanda gigantesca, porque é um setor com 7 milhões de trabalhadores, que representa aí mais de 3,5% do PIB nacional, ou seja, toda a produção econômica do país, 3,5% é da cultura. Então, é algo que impacta no turismo. A maior parte do turista que vem ao Brasil vem por causa das nossas festividades, música, cultura popular, não só por causa de belezas ou por causa de futebol. A arte e a cultura, em estudos, mostra que são a principal motivação da visita do estrangeiro no Brasil. Vem para as nossas festas, por exemplo, o Carnaval. Aliás, um professor meu, o Prestes Filho, tem um estudo sobre a economia do Carnaval e a economia da música do Rio de Janeiro. É incrível a potência da música e das festividades para a economia do Rio de Janeiro. Então, quando nós temos esses ataques de redes sociais, alguém está com algum interesse. E esse interesse talvez seja desestabilizar a nossa economia, desestabilizar redes estabelecidas de produção, ou mesmo os significados políticos. Algumas pessoas apostam, inclusive, Érica, na ideia de que alguns tipos de produção política ou econômica não interessa a determinadas redes que o povo tenha consciência crítica, que tenha educação, que isso é um projeto, né? Alguns educadores já falaram dessa ideia de que o povo ficar na burrice é um projeto, não é um acidente. Então, quando nós vemos as redes sociais com toda essa tecnologia e a potência do que isso pode significar de positivo, também sendo usado para essas questões negativas, nós precisamos ficar muito atentos. E o impacto que a inteligência artificial tem hoje ao fazer simulações de realidade, fraudes, enganar pessoas, espalhar coisas como a Terra seria plana para algumas das pessoas. Tem gente produzindo imagens muito realistas de que se chegou na fronteira da Terra lá com uma parede de gelo e tem gente acreditando, ou que um foguete subiu e bateu no domo. Como que a gente vai explicar para uma pessoa simples que toda essa tecnologia de CGI, né, que é essa tecnologia digital de criação de efeitos de filmes de super-herói, muito usado no cinema, agora com a inteligência artificial deu um salto gigantesco, é muito fácil de fazer. Como que as pessoas vão estar preparadas culturalmente, sabendo dos significados dos signos, sabendo diferenciar imagens ou discursos, entendendo as palavras, entendendo até a linguagem da edição? Porque o tempo de uma edição de um corte dentro de um vídeo de inteligência artificial segue um padrão. Se as pessoas soubessem um pouquinho mais de arte de cinema, por exemplo, elas conseguiriam identificar melhor quando uma coisa parece ser falsa. A iluminação é muito característica, né? Então tem uma série de fatores que poderiam ser identificados se as pessoas tivessem uma educação cultural e audiovisual da língua, que é um preparo que vem lá na escola. Então, hoje, o brasileiro está muito sujeito a todas essas fake news, inclusive são produzidas contra a própria cultura nas redes sociais, mas sujeitas a todo tipo de fake news e de simulação, porque não é dado um trabalho que é básico de arte e educação na escola por falta de professor, por falta de investimento lá na educação. Ou seja, o problema não é só da cultura, o problema é da educação. Como que a gente vai preparar o brasileiro para ele ter consciência de tudo isso? Então, é realmente da maior importância a gente estar atento a esses processos como um processo que pode ser muito positivo, porque a internet pode proporcionar uma série de benefícios do mundo do trabalho, da educação, do conhecimento, mas, ao mesmo tempo, todo mundo sujeito a todo tipo de golpes, fake news e enganações que são do campo do simbólico. Essas enganações que são as simulações de realidade. Eu acho isso
uma coisa muito parecida com aquela instalação daquela simulação que tem naquele filme de ficção científica, sabe, Matrix? Deixa com uma provocação. A gente está virando uma espécie de Matrix. Como que as pessoas vão diferenciar a realidade do que é falso? E além da educação, a regularização, a regulamentação é também de extrema importância. Aproveitando, queria perguntar sobre a Lei Rouanet, né, que muitas pessoas acreditam que ela foi criada para beneficiar a classe artística de alguma forma. Você pode esclarecer o que é a Lei Rouanet e como ela funciona? Pois é, olha, eu não vou dizer que não tem contradições na Rouanet, porque nós fizemos essa apuração com base em auditorias. Mas definitivamente não é a mesma coisa do que corre no senso comum e nas redes sociais. A gente precisa olhar como um fenômeno mais complexo de contradições, de aspectos positivos e negativos, mas que definitivamente não é culpa dos artistas ou que estão vivendo num tipo de mamata, né? A situação é mais complexa. O livro e esses relatórios anteriores, nós identificamos 40 auditorias do Tribunal de Contas, depois a gente pode voltar nisso. E nessas auditorias tinham vários problemas estruturantes do Ministério. Mas a Rouanet foi aquilo que nos chamou mais atenção e eu diria até de uma forma negativa, porque foi um choque para todo mundo. E eu acho que pegou até de surpresa a própria equipe do Ministério da Cultura, que declarou isso. O secretário Mário Tavares, do Ministério, chegou a declarar num canal gaúcho que todo mundo foi pego de surpresa com essas informações, né? Nós também. E foi duro para nós, assim, essa análise. Somos defensores da cultura, somos estudiosos, somos acadêmicos, somos jornalistas, juristas, todos querendo uma melhoria da política cultural e do serviço público no Brasil. E quando a gente se deparou com a situação da Rouanet, a gente ficou pensando como a gente vai lidar com a realidade que também é dura, sem prejudicar a política cultural e dar mais força para quem critica. Então a gente decidiu partir para um realismo da situação, para falar a verdade, doa quem doer, mas também propor, para que isso venha a trazer algum benefício, né, o estudo que a gente fez. A Rouanet é uma lei de incentivo à cultura que funciona como um mecanismo liberal econômico. Ele é muito inspirado nos modelos que, quando cancelaram, diminuíram o papel dos Arts Councils na Inglaterra e nos Estados Unidos, na virada dos anos 70 para 80, na época do Reagan e da Thatcher, na Inglaterra no caso, né? Eles fizeram nos dois países um regime de incentivos fiscais que bancos e grandes empresas poderiam trocar, não só bancos e grandes empresas, mas também grandes fortunas, poderiam trocar seus impostos, uma parte deles, ao investir em arte e cultura. Com a redemocratização, e um pouco antes ainda da Constituição de 88, ali quando o ex-presidente José Sarney cria o Ministério da Cultura, na época do economista, grande economista Celso Furtado, que foi uma pessoa fundamental para o Brasil e que pensou a cultura como desenvolvimento, eles criaram a Lei Sarney, que foi um mecanismo nessa linha, para fomentar a cultura. Essa lei vira a Lei Rouanet. Ela é adaptada. E depois ela vai se tornando cada vez mais liberal e é um tipo de mecanismo que o mercado recebe cartas e propostas dos produtores, dos agentes culturais, em que eles podem patrocinar o projeto por impostos. Para ter essa carta, você tem que mandar um projeto para o Ministério da Cultura, tem que ter critérios, tem que ter um projeto bem feito, orçamento, tudo claro, né? Então, é uma coisa realmente interessante como mecanismo que tira do governo a decisão. Quem vai patrocinar são os empresários. Aí é que vem as contradições. Por quê? Aí eu tenho com colegas até uma brincadeira. Qual que é a brincadeira? Vamos dizer que a pessoa seja mais de direita. Quando ela olha esses mecanismos e diz assim, olha, fulano, são ricos, são artistas, é mamamata, estão pegando dinheiro, é tudo comunista. Nossa, mas que bobagem. Quem patrocina, quem decide o que é arte são grandes empresários, são empresas de capital às vezes aberto, e tem que ter um imposto
de lucro presumido, que como a taxa de porcentagem do que ele pode colocar de imposto para o governo é muito pequena, ele tem que ter um imposto gigantesco, né? A empresa tem que ter 100 milhões de imposto a pagar para poder bancar um projeto inteiro. Então são empresas com lucro bilionário. Bilionários não são comunistas. Então é uma situação que, quando eu vejo esse tipo de discurso, eu penso assim, nossa, o pessoal não entende como funciona. Aí eu vou falar o lado oposto agora, que também nos causa estranhamento. Vem artistas, e a gente são realmente mais à esquerda, dizendo, olha, a gente precisa defender a Lei Rouanet. Aí eu falo, pessoal, a Lei Rouanet é um mecanismo liberal. Quem decide que é cultura no Brasil são os grandes empresários. Será que isso também é bom para a esquerda? Ou seja, todo mundo está meio falando bobagem sobre a Lei Rouanet. Essa é a impressão que a gente tem enquanto pesquisadores. Na verdade, o Brasil precisaria ter mecanismos mais eficazes de estruturação de políticas culturais que fizessem um arranjo entre gestores estaduais, municipais, com os trabalhadores, com a população, tendo planos que atendessem lá na ponta. Quando o mecanismo é liberal, para o empresário interessa ele ter o marketing. Aí ele precisa de peças de teatro, filmes, eventos, exposições que chamem muita atenção do público para ser vantajoso para o empresário. Então o que acontece? Aquilo que tem mais propaganda, mais famoso, acaba sendo beneficiado pela Lei Rouanet, e a Lei Rouanet acaba não sendo bem distribuída regionalmente, não atende a muitos dos artistas pequenos, dos iniciantes. Então é uma lei que acaba gerando concentração de renda. É um observatório, digamos, primo nosso, um outro observatório que é lá de São Paulo, o Ibira 30, fez uma pesquisa sobre a Lei Rouanet em São Paulo e descobriu que a periferia o dinheiro não chega e que a maior parte do recurso da Lei Rouanet está sendo investido no bairro Pinheiros, em São Paulo, que é o mais rico do Brasil. Então, se o dinheiro está tendo 18 mil reais per capita lá no bairro Pinheiros, isso significa que está tendo uma desigualdade, uma simetria, não está chegando onde deveria. Está ficando concentrado onde já tem muito dinheiro. Então, a Lei Rouanet, ela precisa de regulamentação, não tem que ser extinta, não tem que ficar nessa discussão se é de direita, se é de esquerda, que todo mundo que fala isso meio que está falando bobagem. A Lei Rouanet é outra coisa, é um mecanismo de repasse, né? E, ao mesmo tempo, está gerando desigualdades, não está chegando lá nas periferias do Brasil, e a gente precisa garantir que o cidadão tenha acesso a esse recurso, benefício, em que o dinheiro não foi feito, quer dizer, esse mecanismo não foi feito para distribuir o dinheiro para artista, foi para bancar produções culturais. E na nossa Constituição, artigo 215 e 216, fala do Plano Nacional de Cultura, do Sistema Nacional de Cultura, que é um outro tema que eu quiser a gente pode abordar. Lá está escrito que nós temos esses mecanismos como políticas públicas para atender o cidadão, para garantir, sabe o quê? Vou ler aqui rapidinho para vocês, só para vocês saberem o que é esse investimento da cultura. É bem rápido. Ele é para financiar a universalização do acesso à cultura, o fomento à produção, a difusão, a cooperação e a descentralização entre entes federados, ou seja, estados, municípios e governo federal, a democratização da gestão, ou seja, para todo mundo ter um pouco de acesso junto com os gestores, né? A participação social, o controle social, o fortalecimento da cultura, os direitos culturais, a cultura é direito de todos, a participação cidadã e a diversidade cultural, porque são muitas culturas, muitas expressões, e a população, ela é composta por os mais diferentes tipos de pessoas. Todo mundo tem direito à cultura. E aí vem essa questão da Rouanet. Será que ela está cumprindo? Não muito. Mas, então tem que acabar com ela? Não. O ponto é que nós precisamos melhorar os mecanismos, assim como o SUS. O Sistema Único de Saúde, ele precisa melhorar. Agora, muitos países do mundo olham para o Brasil e a gente tem uma saúde pública, né? Quantas pessoas já precisaram da saúde pública?
Quem precisou sabe quanto é importante. Então, o que a gente precisa sempre, Érica, é melhorar os mecanismos ao invés de demonizá-los. Eu acho que hoje está todo mundo muito na torcida contra ou a favor. A gente precisa mais de pessoas pensando como a gente melhora nossos serviços públicos. Olha, Manuel, se fosse possível, a gente ficaria conversando por horas e horas, porque esse assunto é super profundo e também muito importante, mas infelizmente a gente está se encaminhando para nossa última pergunta, que também é sobre o livro, o lançamento do Observatório da Cultura do Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses 40 anos do Ministério da Cultura e da importância do MINC para toda a população brasileira. O Ministério da Cultura é muito importante. Ter um órgão que ajuda a pensar, estruturar uma política pública e coordenar estados e municípios numa ação cooperada para o desenvolvimento da cultura no Brasil, significa a gente pensar nos nossos sítios arqueológicos, em articular como é que a arte e a educação nas escolas, para as nossas crianças terem acesso à cultura na escola. É importante para a gente preservar nossos equipamentos culturais em museus. Quando a gente vê museu pegando fogo, cinemateca pegando fogo, e ao mesmo tempo vendo capela, que era patrimônio histórico, desabando, significa que faltou investimento em fiscalização. Precisa de mais investimento. O Ministério da Cultura ele é importante para a questão das políticas da diversidade, de gênero, da questão racial brasileira, que é muito importante, que nós temos muitos grupos sociais e étnicos. A política cultural ela ajuda a fomentar as artes, exemplo da Funarte, que aí vai ter a política para dança, para música, ou no caso da Ancine, o cinema, o audiovisual. Tudo isso atende à nossa demanda brasileira pela nossa própria cultura na nossa língua. Isso é da maior importância, a gente não pode ignorar o papel do Ministério. Agora, o Ministério da Cultura passa por contradições, por desmontes, tem governo que transforma ele em secretaria, rebaixa órgãos. Nós identificamos a partir dessas auditorias o funcionalismo público maltratado, sem liderança, problemas estruturais, sem capacitação, com baixos salários. Olha, não tem quadro de salário e progressão do funcionalismo da cultura. Como que nós vamos ter uma política cultural sem ter funcionários públicos aptos em quantidade necessária para executar a tarefa? Então o MINC tem que ser valorizado. Quando falta pessoal, obviamente não se consegue cumprir bem uma política cultural. Nós temos visto a partir disso e a partir desse estudo que a gente identificou, aí a demanda por ver como melhora a política cultural do MINC a partir de capacitação, de melhora do quadro de funcionários, normas. Existem muitos problemas normativos, como a gente falou, que a Lei Rouanet, a Política Nacional de Blanc, o Sistema Nacional de Cultura está mal instalado, ainda precisa chegar nas cidades. Imagina, 90% das cidades brasileiras não tem o tal do CPF da cultura, que é Conselho, Plano e Fundo de Cultura. Então tem que instalar isso no Brasil. É um sistema nacional de cultura como é o SUS na saúde. Precisa ter a cultura lá na ponta. Isso tudo é papel do Ministério. E para isso tem que melhorar investimentos, sistemas de transparência. E aí talvez até regulamentações de ter uma obrigatoriedade de unificar mais a política cultural no Brasil, fazendo leis estaduais e municipais semelhantes, fazendo que um sistema todo se integre e a gente possa proporcionar ao cidadão essa política cultural que é almejada. Quem que não quer teatro? Quem que não quer acesso à cultura, a cinema, a música? As pessoas gostam de telenovela, gostam de conteúdos que estão na internet. Tudo isso tem alguém produzindo. O Ministério da Cultura pode ter um papel importante em tudo isso. E nós temos pensado, então, como garantir isso a partir dessas melhorias que são propostas também no livro. Ou seja, o livro não é só um livro crítico, é um livro que mostra um pouco da história do Ministério, suas contradições, suas estruturas que são necessárias e como melhorar. Olha, eu posso fazer uma chamadinha de como as pessoas podem localizar o livro? Claro, por favor. Então, que bom. Olha, o Observatório da Cultura do Brasil, eu sou um dos membros, fundadores lá em 2011. É uma rede voluntária de pesquisadores que quer a melhoria do serviço público.
boa parte deles ex-conselheiros ou conselheiros de cultura a níveis municipal, estadual, federal. E o livro, ele, justamente por ser uma demanda de interesse social, nós decidimos fazer um livro gratuito. Ele tem 1.121 páginas, tem formato PDF para ser baixado por qualquer cidadão, pode ser baixado no computador, no celular, pode ser compartilhado aí pelo WhatsApp, pelo Telegram, certo? É possível localizar ele a partir das redes sociais do Observatório da Cultura do Brasil, no Instagram, no Facebook, no endereço www.observatoriodacultura.com.br, observatoriodacultura.com.br. Também tem um agregador de arquivos digitais que chama Linktree, que é um local que você pode achar arquivos que estão espalhados pela internet. Então tem o Linktree /Mink 40 anos relatório e o Linktree /Wikileaks Mink. Estamos, além do livro, disponibilizando milhares de documentos, atas, cartas, ofícios, relatórios que são da sociedade civil e que estavam sendo perdidos por causa da internet, apagamento de páginas. Muita gente guardou essa documentação, pessoas são setoriais e colegiados, conselheiros, ex-funcionários ou funcionários públicos, e essa documentação também está sendo disponibilizada, assim como artigos acadêmicos e reportagens de imprensa que falam do Ministério da Cultura. Então é um material riquíssimo que todo cidadão que gosta da nossa cultura deveria ler. Não interessa se você gosta do CTG, se você gosta do Carnaval, se você gosta do Jongo da Serrinha, se você gosta do Carnaval Baiano, se você gosta de rock, se você gosta de sertanejo ou do carimbó, né? Se você gosta de teatro ou de pintura. Não importa. Quem gosta de telenovela brasileira, gostou da novela? Também deveria ler. Nós precisamos olhar a nossa cultura e é onde nós estamos nessa cultura, porque existe a questão do sentimento de pertencimento ao Brasil. E a cultura é o que nos dá esse sentimento. Então eu sugiro que todo cidadão que tenha esse interesse na nossa cultura, que procure o livro, vai ser interessante a leitura. Eu gostaria muito de agradecer, Érica, a oportunidade que a Band News do Rio de Janeiro está dando para a gente bater esse papo sobre esse livro, especialmente por ser o Rio de Janeiro essa potência da cultura e do turismo, da nossa música e do carnaval. Eu acho que vai interessar para todos. Só tenho a agradecer o espaço, esse bate-papo franco aqui que a gente pode ter. Eu que agradeço. Esse foi Manuel de Souza Neto, colaborador do Observatório da Cultura do Brasil e cientista político que participou da pesquisa que resultou no livro sobre os 40 anos do Ministério da Cultura.